Salve, salve galera! Como a bike elétrica vai mudar a sua vida? É a resenha de hoje, hein? Que nem sei se vou editar tanto, mas já sendo super objetivo, como sempre. Tô aqui num terminal de ônibus e logo lá na frente tem um metrô. E como a bike elétrica entrou na minha vida? Eu tenho bike há muito tempo, há mais de 10 anos. Eu já ando de bike elétrica. E por que ela acabou entrando na minha vida? Porque tema 1 dessa resenha com vocês é que o transporte público do Brasil, e eu sei que eu tô falando pro Brasil inteiro, eu sou de São Paulo capital, tá? Sei que tô falando pro Brasil inteiro, infelizmente não é dos melhores, certo? Na sua cidade, você que não comprou um carro, uma moto, uma bike, você que tá sem transporte ainda na sua vida e tá dependendo completamente do transporte público, como já aconteceu comigo, você fica completamente à mercê de, por exemplo, quem anda de ônibus. Depende de você qual horário que o ônibus vai passar? Não, né? Você tem alguma escolha? Também não. Você ainda está andando de transporte público e tá tudo bem. Não é uma crítica a quem anda de transporte público, mas eu sei que por não ser tão eficiente, o impacto que isso tem na sua vida como teve na minha. Então, eu vou usar o meu exemplo. Eu não posso falar da vida dos outros, eu posso falar da minha. Eu cheguei a sair do ponto A, da minha casa, ao ponto B, pro trabalho, quando eu estudava, enfim. Leva mais de 2 horas. Ida. Por quê? Porque eu tinha que pegar 3 ônibus para conseguir chegar no meu destino. Não tinha um ônibus e pode não ter para você também. Comenta aí. Como é que tá a sua situação no momento? Comenta de qual cidade que você tá falando e se o transporte público tá legal aí ou não. Mas, voltando ao meu caso, não dava para saber quando que o ônibus ia passar. Eu sei que hoje até existem alguns aplicativos que já mudam a vida, que eles são precisos, enfim, mas não depende de você. E quando não depende de você, você geralmente perde muito mais tempo, porque ou opção 1, você vai chegar atrasado, e eu não gosto de chegar atrasado, eu sou bem pontual, ou para não chegar atrasado quando saindo de ônibus, tem que sair muito mais cedo, né? E esse ônibus que você vai pegar, ele é vazio? Se você viver no Nordeste, por exemplo, numa região muito quente, hoje está bem quente aqui em São Paulo também, é um solzão, um dia bonito. Tá 25 graus, não tá tão quente, mas tá quente no sol aqui. Vai ter ar-condicionado nesse ônibus? Você vai chegar apresentável? Você tá indo para uma entrevista de emprego. Não tem o que fazer, né? Você tem que chegar. Você tá indo com uma roupa social. Vai ter ar-condicionado nesse ônibus? Você sabe quando que ele vai passar? Então, quando pra mim eu levava 2 horas ida e 2 horas volta, eram 4 horas do meu dia, pegando 6 ônibus diferentes. E isso impactava muito na minha vida, né? O tempo eu valorizo muito o tempo e ele é muito importante nessa equação. E 4 horas, no meu caso, eu tava falando aí de talvez 15% do meu dia no transporte público. Você de repente, comenta aí, porque
Porque eu sei que tem exceções e tem lugares bem legais assim, e que tá tudo certo e que bom. Porque é um direito nosso, né? É um direito nosso ir e vir. Se você tiver morando numa região que tá tudo certinho, o preço tá justo, você chega apresentável, tem ar-condicionado, excelente. Mas pra mim atrapalhava muito a minha rotina na época que eu não tinha esse transporte. E quando eu adotei, que é o tema do vídeo, né, a bike elétrica, você não tem noção de como muda a sua vida de forma positiva, porque faça chuva, faça sol, faça muito frio, muito calor, você sempre vai chegar no mesmo tempo de bike elétrica, sempre. Te dá uma previsibilidade incrível, incrível, de em que horas que você vai chegar e mais ou menos qual horário você precisa partir para chegar, né, no determinado horário lá do seu compromisso. E eu vou até, antes de passar para o próximo tópico, que é o tempo, que eu até já falei um pouco aqui, misturei um pouco dos dois. Na sua cidade tem metrô? Metrô, em questão de tempo, ele é mais eficiente, né? Os vagões, eles geralmente passam de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos, de 5 em 5 minutos. Mas na minha época que eu tava andando de ônibus, não tinha metrô perto da minha casa. Então o metrô não era uma opção para mim. Como eu acredito que possa não ser para você. Não são todos os lugares que tem metrô. E quando tem metrô, não são todos os lugares que o metrô vai conectar você, né? Então, de repente você faz uma perna de metrô, mas você ainda precisa fazer o restante de ônibus. Ou se tiver uma distância decente, assim, aceitável, o resto a pé. Então não vou nem colocar muito o metrô na jogada, porque eu não acho que é uma realidade brasileira, assim. Eu tô falando de São Paulo capital. A gente tem uma linha interessante de metrô aqui, mas mesmo assim, você não consegue chegar em todos os lugares. Não consegue. E eu sei o que isso impacta na vida. E aí, falando só um pouquinho mais sobre o tempo, isso faz muita diferença na sua vida. Porque essas 4 horas do meu exemplo, mas se eu pegasse um transporte público de qualidade e que tivesse vazio, pelo menos, com um certo conforto, eu sei que não é o ideal, mas você pode ser criativo para aproveitar esse tempo que você vai gastar indo para o trabalho, por exemplo. Então, você pode fazer uma leitura. Hoje com o celular, essas coisas, né? Quando acontecia isso, não tinha smartphone para mim. Você pode ver uma série, você pode assistir um curso, você consegue até aproveitar esse tempo para não ter aquela sensação de realmente tempo perdido. Mas tempo, para mim, é o ativo mais valioso que a gente tem, né? Pô, faria diferença você ficar mais... Vamos imaginar que dessas 4 horas minhas virassem 1 hora ida e volta, né? Cada perna meia hora de bike. Faria diferença eu ter 3 horas a mais do meu dia para passar com a minha família. Se você for papai e mamãe aí, de passar com seu filho ou filha, passar com a sua avó, fazer aquele curso que você está querendo fazer há muito tempo, mas não tem tempo. Então, a bike, como eu disse agora, ela vai te dar uma liberdade como talvez você nunca viveu. E é possível. E é extremamente possível. Então, vamos traçar um plano assim. Se você for a pessoa que ainda está presa no transporte público e faz parte da vida, faz parte da vida. A vida são feitas de ciclos. Comece a se planejar para juntar uma grana para conseguir conquistar a sua bike.
tá meio em dúvida, já tá com a grana, conseguiu juntar? Só quero falar com compra responsável, hein? Não tome decisões irresponsáveis na vida. Se você ainda não tá com a grana, trabalha mais e junta, que você vai conquistar sua bike elétrica. Fique em paz. Quem acredita sempre alcança, já diriam os sábios, né? Mas para você que já tá com o recurso, mas ainda não sabe qual modelo escolher, conte aqui com a Vitalia Mobilidade. A gente tem um quiz, escaneie o QR Code na televisão ou link aqui na descrição para fazer o nosso quiz, que é basicamente a missão aqui do canal, é te ajudar a escolher a bike ideal para sua vida, o veículo elétrico ideal para sua vida. A gente faz algumas perguntas, a gente entende seu orçamento, distância, o que você quer fazer com a bike, e a gente já te sugere 2 veículos elétricos ideais. Combinado? É de graça, leva menos de 2 minutos. E quem faz o quiz fala aqui comigo, tá bom? Falando em falar comigo, a gente tem um parceiro bem legal que você... de WhatsApp, tá? Basicamente quem fizer o quiz, além de ter as 2 recomendações de bike, a gente vai te mandar uma mensagem no WhatsApp de maneira automática, e quando você responder, eu tenho a opção ou de colocar uma inteligência artificial para ficar falando com você a qualquer momento. Vamos imaginar que eu estiver dormindo e eu consigo assumir esse atendimento a qualquer momento. Então sim, eu vejo todas as conversas, eu entro em ação quando é necessário, mas será que faria sentido aí para o seu negócio ter um atendimento 24 horas por dia? Se você tiver interesse, também pode ter algum link aqui na descrição para você ter acesso a essa plataforma de atendimento no WhatsApp de maneira inteligente e profissional. Tem interesse em acompanhar as ofertas? Link aqui na descrição também no nosso grupo de ofertas, que a gente vê o preço de várias bikes todos os dias. E conte aqui com a gente. Falando de qualidade de vida, outro ponto espetacular, assim, porque você já tá com uma liberdade que só quem anda de bicicleta entende. Você começa a viver a cidade de uma outra maneira. Você vive a cidade num outro fluxo, você consegue conhecer lugares que você não conhecia antes. É incrível, assim, você consegue parar a qualquer momento. É uma bike, né? Quando você está com uma bicicleta, a partir do momento que você para ela, você vira um pedestre. Então, você viu uma loja que geralmente você não via de carro, de moto ou de ônibus, agora você vê com mais frequência, porque você começa a viver a cidade de uma outra maneira. Vai adicionar uma qualidade de vida incrível, tá? Incrível. É muito legal quando você conquista esse meio de transporte. Muito legal. Confia, tá? E vamos falar de economia também? É claro que, como eu disse no início, você precisa estar com a grana reservada para isso. Se não tá, não tem problema. Não entre em desespero. Vai trabalhando duro, vai juntando. E quando você tiver o recurso, é claro que você vai ter que ter esse gasto inicial de comprar a bike, tá? Repito, fala aqui com a gente, faz o nosso quiz, que a gente vai te ajudar a escolher o veículo elétrico ideal. Existem bicicletas, por exemplo, a partir de... eu tô falando de boas bicicletas, tá? A partir de uns 5 mil reais você começa a comprar boas bicicletas. E tem vários vídeos aqui no canal. Dá uma maratonada depois desse, vários, tá? Tem bicicletas na faixa de 6 mil, de 7 mil, de 8 mil, de 10 mil, mas... E eu sei que também tem bicicletas na faixa de 3 mil. Não tem muito milagre, né? Existem bons produtos de 3 mil reais, eles são mais simples.
mas de repente é sua porta de entrada para você comprar a sua primeira, curte a vida, já falei, vai mudar a sua vida. Aí você fica um tempo com ela, vai evoluindo na vida, continua trabalhando, vende ela e parte para uma próxima. Eu já tive muitas bicicletas elétricas, tá? E todas elas mudaram a minha vida, todas. Então, pensa um outro negócio. Se há 10 anos atrás eu já estava andando de bicicleta elétrica, você concorda que ela era muito mais simples? Há 10 anos atrás, não podia ter 1000 watts de potência. O limite era 350. Não podia ter acelerador. O que tem acelerador hoje se classifica como um autopropelido, né? Mas dá. Você pode ter um acelerador hoje. Antes era só no pedal assistido. Pedal assistido é como se fosse um acelerador no pé, né? Você girava levemente o pedal e estava recebendo a assistência toda. E antes o limite de assistência era 25 km por hora. Então, agora já é 1000. Agora já pode ter acelerador. Lembrando que todas as bikes têm acelerador, é um autopropelido. Tem esse nome engraçado, mas é, tá? E se não tem acelerador, é uma bike elétrica, que tem aquele pedal assistido que eu acabei de explicar. E hoje, elas podem ir a 32 km por hora. Então, tá quase 3 vezes mais forte o motor. Adicionou aí 7 km por hora na velocidade máxima. Tudo isso para você andar legalmente, sem precisar de habilitação, que também é uma barreira de entrada. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Me corrijam aqui nos comentários se eu estiver falando bobagem, tá? Eu acho que hoje, eu tirei a minha há muito tempo, né? Quanto custa tirar uma habilitação hoje? Mesmo você, que vai tirar uma de moto, vai ser uns 3.000 reais? Já são 3.000 reais que você vai ter que investir, fora você comprar uma moto. Mesmo se for aquela ousadinha, a raiz, a primeira da sua vida, a que todo mundo passou por ela. E é uma conquista incrível quando você compra a primeira. Mas você já não precisa de bicicleta, você não precisa de ter esse custo da habilitação. Então, Vitália, aqui na minha região, eu quero comprar uma Honda Bis usada de 7.000. Beleza, existe mesmo. E te apoio. Vamos nessa, vamos conquistar as coisas. Mas não esquece que você vai ter que tirar habilitação também. Então, talvez não é mais 7 e agora é 10. Você entendeu o meu ponto? E bike é muito mais barato nesse sentido. Você não precisa tirar habilitação, você não precisa pagar IPVA todo ano e você não consome combustível também. E esses fatores não estão sob nosso controle, né? Comenta aqui, quanto custa a gasolina na sua cidade? Custa 6 reais? Será que daqui a pouco não pode ser 7 reais? Porque infelizmente quase tudo só sobe no Brasil, né? É difícil descer. E não estou criticando, eu estou falando as coisas como elas são. Então, olha, vamos falar da moto ainda. Você tem o combustível, tem o óleo para você trocar, tem muito mais peças para você mexer do que numa bike. E por favor, aqui não é uma guerra de o que é melhor, tá? Eu também tenho moto. Então você pode continuar com a sua moto, você pode continuar com o seu carro. Não é uma resenha do que é melhor. Existe o que é melhor para você, na sua realidade, certo? Mas sim, a manutenção vai ser mais simples porque tem muito menos peças quando a gente compara com um veículo a combustão. E o custo de rodar é quase de graça, no sentido do que cada quilômetro rodado custa entre 1 a 2 centavos de energia elétrica. Então você tem um trecho aí para ir para o trabalho de 10 quilômetros, você vai gastar 20 centavos de luz. Não mais 6 reais de ônibus. Não mais talvez 1 litro de gasolina a 6 reais, sabe? Estou falando se você tiver um carro que faz 10 km por litro. Eu sei que as motos são mais econômicas também, então uma moto que faz 40
Mas gastou R$ 2,50 de combustível. Mas você vai ter óleo para trocar. Ah, mas Vitali, tem o custo da bateria também. Eu sei que tem. E mesmo colocando o custo, baterias aí, tá? No geral, vão custar entre 1.800 a uns R$ 2.000. Mesmo assim, computa os ciclos de vida dela, ainda é muito mais barato. Mais uma vez, repetindo, não é uma guerra do que é melhor. Continua aí feliz com a sua moto se você tiver uma, carro. No meu carro eu não tomo chuva. No meu carro eu tenho ar-condicionado, tá tudo bem. Seja extremamente feliz aí com o seu carro. Eu tô falando de prós e contras e como a bike elétrica pode mudar a sua vida. Então, de repente você que está no carro, de repente você não vai ganhar mais tempo, vai pegar menos trânsito. Você que está numa moto, será que não vai ser um pouco mais divertido o caminho? E ainda um pouco mais barato? E você que ainda não tem moto ou carro, ou transporte público, você não tem noção do como isso vai mudar a sua vida. Vai dar certo, confia. Você vai ter um meio de transporte. Tem várias bikes hoje que até levam 2 pessoas, então dá para levar a gata no cinema, o gato no cinema, seu filho no colégio. E essa é a missão aqui do canal, tá? É te ajudar a escolher o veículo elétrico ideal. Para isso, repito, escaneia o QR Code aí na televisão ou link na descrição para a gente te ajudar a escolher a bike ideal com base no seu perfil de uso e seu orçamento, que é super importante, caber no seu bolso, certo? E finalizando aqui falando sobre economia, a gente precisa lembrar um outro negócio. De repente, se for mais o seu caso de primeiro veículo, tá? Tem um carro da banana aqui, espero que não esteja atrapalhando o áudio do vídeo. Não tá tudo extremamente caro no Brasil? Eu não falei que a gasolina tá cara, não tá tudo caro. Sabe aquele pastel com água com caldo de cana? Que custava, sei lá, R$3, agora custa 10. Quanto custa aí na sua região? Comenta. É a mesma coisa que os veículos, inclusive. Então, vamos fazer uma comparação justa, tá? Quanto custa uma moto nova? Então, é veículo novo com veículo novo, não veículo novo com veículo usado, né? Então, uma CG hoje, a lendária, a guerreira do Brasil, a movedora de economia dos entregadores aí, salve para os entregadores, tamo junto. Valorizo demais o trabalho de vocês, importantíssimos para todo mundo. Não tá R$20.000 uma CG hoje? O carro popular, que não é mais popular, não é popular para quem? 75 mil, sei lá, você leva um Kwid, ou um Mob, né, ou um C3, eles ficam brigando entre eles qual que é o menos caro do momento. 75 mil. E de repente você comprar uma bicicleta de 6 mil, talvez já não mude demais a sua vida. Lembra? Tá tudo super caro. E lembra, não é uma guerra do que é melhor. Eu tô falando o que pode ser melhor de repente pra você. De repente, na sua realidade, pode fazer uma diferença incrível, como fez na minha vida e como fez na vida de milhares de pessoas que eu já conversei, que já compraram bike. Eu estou há muito tempo trabalhando com isso, né? Eu trabalho há 12 anos com mobilidade elétrica. Então, estamos... Boa resenha, hein? Comenta aí, você gostou? Você aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Pô, se você aprendeu e chegou agora no canal, considera aí se inscrever. Tem vários vídeos de várias bikes aqui. O que você gostaria de ver aqui no canal? Deem sugestões. E para os guerreiros e guerreiras que chegaram até o final, comenta aí. Comenta, cheguei até o final, para eu ver quem foi guerreiro nesse vídeo. Mais uma vez, o que vocês gostariam de ver aqui? Coloquem nos comentários. Você gostaria de ver mais temas como esse? Você gostou do formato? Ou quer olhar o nosso grupo de ofertas? Tem link na descrição, que a gente compartilha várias promoções aí todos os dias de bicicletas elétricas. E tá meio perdido? Tá meio perdido e não sabe o que escolher? Faça o nosso quiz, link na descrição, ou escaneia o
QR Code na televisão. E tá curioso? Manda um WhatsApp aí pra gente. Eu vou deixar também na descrição. Manda um WhatsApp. Você vai ver que eu vou te responder na hora. É com essa ferramenta que eu falei, que pode ser uma inteligência artificial te respondendo 24 horas por dia, ou você assume o atendimento, você assume, eu digo, de você, humano, vai lá e começa a falar com o cliente e você passa para o robô quando você quiser. Faria diferença no seu negócio? Deve ter algum link na descrição aí também, ou talvez um QR Code na televisão, não sei. Beleza? Fiquem muito bem e até o próximo vídeo. Valeu!